paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos aqui na classe dos jovens na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o quinto milagre presente no Evangelho de João. O quinto sinal: Jesus anda sobre o mar, anda sobre as águas. E eu espero que você seja edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe sendo os nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Estamos quase chegando aí nos 100 mil inscritos, então me ajude se inscrevendo também, tá? É claro, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico, discipulado novos convertidos. Você acha todas essas classes na descrição aqui, desse vídeo. É só você clicar e você vai encontrar as nossas classes aí. Fica à vontade para navegar, crescer em Jesus também. Se você é professor, quer poupar o teu tempo para preparar a aula e tiver interessado no nosso material que já está todo organizado para você, você pode ter acesso a isso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EVD. A nossa assinatura ela é trimestral. Lá você vai encontrar, por exemplo, o esboço da minha aula, organizadinho para você, com todos os versículos que eu vou estar citando aqui para você e algumas coisas a mais. Você vai encontrar também o slide que eu preparo para que você possa ministrar aí de forma dinâmica na Escola Bíblica Dominical da tua igreja e crescer em Jesus. Além do que, quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que está muito legal, gente. Tem aulas lá para te orientar na pregação. E também o nosso treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical, que também é muito especial e pode te ajudar a ter uma perspectiva muito boa sobre a EBD. Eu espero que Deus edifique você. O link com a nossa assinatura está aqui na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos estudar aqui na classe dos jovens o quinto sinal: Jesus anda sobre o mar. Mas para você iniciar bem essa lição, inicie pela passagem bíblica. Apresenta aí o texto principal, que está em João capítulo 6, versículos 19 e 20. Apresenta também um resumo da lição. Faça a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, gente boa, está localizada em João capítulo 6, versículos 16 a 21. É claro que o quinto sinal de Jesus, ele está apresentado aqui no Evangelho de João, nessa passagem bíblica do capítulo 6, versículo 16 a 21. Mas eu vou analisar com vocês os outros textos sinóticos para que você possa ter uma perspectiva maior sobre esse milagre. E eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se você tem o desejo de crescer na área acadêmica e tem o desejo também de estudar ainda mais a Palavra de Deus, a Faculdade Refidim está oferecendo 4 pós-graduações na modalidade EAD reconhecido pelo MEC, nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, que está muito legal também, História, Teologia e Discurso Pentecostal, vale muito a pena. Entra no site da faculdade e conheça também as propostas. Eu acredito que Deus em Cristo vai edificar você hoje em sala de aula. Hoje nós estamos trabalhando sobre esse tema que é muito importante, o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar, Jesus anda sobre as águas, e eu espero que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Pastor Silas Queiroz, ele toma como base a passagem bíblica de João capítulo 6, versículos 16 a 21. Essa narrativa bíblica cita para a gente esse quinto sinal para descrever então a divindade de Jesus. Vamos relembrar também, é importante você considerar que nós temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos que estão na nossa Bíblia são considerados evangelhos sinóticos. Essa ideia de sinóticos é ver em conjunto. Eles observam Jesus a partir de uma perspectiva. Por exemplo, o Marcos, ele não é discípulo direto de Jesus, mas ele é discípulo de Pedrão. Pedrão foi discípulo de Jesus, então Pedro narra para Marcos o que ele viu sobre Jesus. Por isso que o Evangelho de Marcos é considerado
o primeiro evangelho a ser escrito entre o ano de 47 a 50, que narra então esses fatos que são relevantes para o nosso crescimento em Jesus. Mateus é o segundo evangelho a ser escrito, toma como base Marcos, e praticamente 95% de Marcos está dentro do evangelho de Mateus, e Mateus então traz uma ampliação desse comentário. Mateus ele escreve para os judeus. E outro detalhe que você precisa entender, Mateus é um testemunho ocular, ele caminhou com Jesus. E aí você percebe, por exemplo, o Marcos citando a partir das mensagens de Pedro, que lá em Jericó tinha então um cego chamado Bartimeu. Já Mateus ele destaca, olha, não era um cego só não, eram dois. Não é um erro bíblico, mas sim algo que está trazendo um acréscimo a esse conhecimento do fato e do milagre. Já o Lucas, ele aparece também na Bíblia, e o Lucas que aparece aqui, ele não é também um discípulo direto de Jesus, ele é discípulo de discípulo, como Marcos. Ele é discípulo de Paulo. Paulo conhece Jesus, estuda sobre Jesus, ele conhece Jesus pós-ressurreição. Estuda sobre Jesus e Lucas passa a pesquisar sobre Cristo, toma como base o Evangelho de Marcos, de Mateus, como suas fontes, para poder descrever uma perspectiva sobre Jesus, sobre os fatos de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, narra isso para a gente. Já o João, que a gente está estudando nesse trimestre, é um evangelho que traz uma perspectiva totalmente diferente. João já escreve por último. E cada evangelista traz uma perspectiva a respeito de Jesus. O Marcos apresenta Jesus como servo de Deus. O Lucas apresenta Jesus como filho de Deus. O próprio Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas. E agora o João está apresentando Jesus como divino, como Senhor. E esse quinto sinal é citado na Bíblia pelos demais evangelistas para comprovar a divindade de Jesus. Isso está, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 15. João fala sobre esse sinal, Jesus caminhando sobre as águas. Mateus 14, 23 a seguir. Mateus ele traz uma perspectiva muito maior do que os demais evangelistas. É só Mateus que cita para a gente, por exemplo, que Pedrão desceu do barco, foi caminhando pelo mar, depois afundou. O Marcos também registra isso para a gente lá no capítulo 6, versículos 46, para descrever a relevância então desse grande milagre. Para descrever para a gente também que esse milagre é apresentado nos evangelhos para comprovar a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Quando nós olhamos então para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão, como nós estudamos na aula passada, queria arrebatar Jesus e transformar Jesus em um rei, em um Messias político-militar. Jesus percebeu que a multidão não tinha compreendido a respeito do seu chamado, do projeto de Deus, que era a salvação do povo e a libertação dos pecados. Na realidade, o povo queria ser liberto somente do domínio romano. Jesus, quando percebe aquilo, uma multidão de praticamente quase 20 mil pessoas, porque a narrativa bíblica diz que só era contado aqui os homens, 5 mil, e aí você considera, por exemplo, as mulheres, crianças e idosos, você vai perceber que nós temos aí uma quantidade de quase 20 mil pessoas que foram alimentadas por Jesus. Jesus, então, ele passa a rejeitar essa fama provisória. Ele envia os discípulos para o lago de Genezaré, que é conhecido também como Mar da Galileia, e ele envia os discípulos, se despede da multidão e vai orar. Quando você percebe isso, você percebe que Jesus, diante dessas circunstâncias, busca o recurso da oração. Nós aprendemos já uma lição aqui. Eu também preciso buscar o recurso da oração, você também. Quando essa fama passageira quiser arrebatar o nosso coração, quando esse mundo quiser arrebatar a nossa alma, nós precisamos buscar o recurso da oração. E diante dessa situação, o nosso refúgio está em Deus. Jesus dá o exemplo. Ele busca a Deus em oração. Isso é tão interessante que diversas vezes, dentro dos evangelhos, Jesus ele aparece como um homem dedicado à oração. A narrativa bíblica descreve que diversas noites Jesus passa por diversos períodos em oração, como está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 23, Marcos capítulo 1, versículo 35, Lucas capítulo 5, versículo 16.
Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas 9, 28, Lucas 21, 37, Lucas 22, 39, demonstrando que Cristo ele pratica a oração e demonstra a importância da oração para o seu ministério. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus, ele dá esse exemplo de oração para os próprios discípulos, isso é discipulado. Ao invés de ser ludibriado com a fama passageira, Jesus busca o seu refúgio em Deus e de manhã, bem cedo, ele buscava a presença de Deus, saía no escuro para o deserto para conversar com Deus, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 35. Ele não deixava o seu coração ser arrebatado pelas curtidas das pessoas, pela multidão que é passageira e volúvel, pela fama que chegava naquele período, uma fama maligna, mas ele seguia o plano do Pai. Champlin faz questão de comentar também que quando nós lemos essa passagem bíblica, especialmente de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, e Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52, nós encontramos então um paralelo aqui, muito semelhante à narrativa que João está trazendo como quinto sinal, que Jesus anda sobre as águas. No Evangelho de João, não há narrativa bíblica, por exemplo, que Pedro andou sobre as águas. Quem cita isso é somente Mateus. Eu vou comentar isso para você daqui a pouquinho. Mas há em João a menção do versículo 21, que nos dá a entender que depois desse fato, conforme Champlin, os discípulos imediatamente já apareceram na praia. Isso aqui também pode ser uma citação de um milagre bíblico. É claro que isso é uma citação de Champlin, para demonstrar então a ação do poder soberano de Jesus a partir da perspectiva de João. É claro que há um entendimento que eles, com a embarcação, então chegaram até a praia. Mas nessa perspectiva, a partir da leitura de João, nós percebemos que João dá uma ênfase soberana sobre Jesus. Ele apresenta o Cristo, Jesus como Deus. Você precisa observar isso aqui também. Já avançando, espero estar ajudando você. Você pode deixar teu comentário aí, enviar esse vídeo para alguém se edificar em Jesus. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: o mar se levantou. O Mar da Galileia também é conhecido como o Lago de Genezaré. Nós precisamos entender a dimensão desse grande lago que existe. Esse lago tem cerca de 20 km de comprimento por cerca de 13 km de largura e 50 metros de profundidade. A sua área total abrange cerca aí de 166,7 quilômetros quadrados. O principal afluente do Mar da Galileia é o Rio Jordão que alimenta então o Mar da Galileia. E ele depois flui as suas águas até o Mar Morto. O Mar Morto já não tem saída. O Mar Morto é conhecido como Mar Salgado, sem vida. Porém, o Mar da Galileia é um mar que tem vida, onde as pessoas podem pescar, onde as pessoas podem, então, desfrutar dos benefícios que o mar apresenta para eles. Nesse mar, nós encontramos, por exemplo, alguns discípulos que eram pescadores, que tinham a sua profissão lá, como, por exemplo, o Pedro, o André, o João, o Tiago. A própria Bíblia cita sobre o ministério deles. Um dos episódios da Bíblia que traz a relevância, então, da característica desse mar é a respeito do Sermão da Montanha, citado então em Mateus capítulo 5 ao 7. Jesus prega ali à beira da praia. Diversas vezes Jesus ensinava as pessoas à beira da praia no Mar da Galileia para a edificação das pessoas a partir da ótica do reino de Deus. Entender a respeito do Mar da Galileia é relevante para compreendermos então a relevância desse milagre de apresentar Jesus como um divino. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a cronologia dos fatos. O que aconteceu então para Jesus caminhar sobre as águas e ir até os discípulos? Jesus ele andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Se você observa a narrativa bíblica, você percebe que Jesus ele tinha ensinado o povo. Depois de ter ensinado o povo, acontece então a multiplicação dos pães para praticamente 20 mil pessoas. Você percebe também que a multidão queria arrebatar Jesus e transformar Jesus em um Messias político-militar. Porém, Jesus rejeita essa fama passageira. E nós também precisamos aprender isso.
A fama desse mundo, ela é passageira, ela é enganosa. Ela tenta tirar o nosso foco do plano de Deus, dos projetos de Deus. Nem todas as curtidas, nem todos os seguidores vão nos ajudar a servir Jesus, mas alguns vão tentar desviar o nosso foco. E o que acontece aqui nessa narrativa bíblica é exatamente isso. Os discípulos ficaram encantados com aquela multidão e estavam perdendo o foco. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus não perdeu o foco do plano do Pai e envia os discípulos então para o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, para se encontrar com eles do outro lado, enquanto ele então despedia a multidão. E a Bíblia diz que depois desse período, Jesus ora. Ele busca a presença de Deus para não perder o foco da vontade do Pai. Nós também precisamos buscar a Deus em oração. Pastor Silas Queiroz, ele destaca no seu texto do apoio da lição a importância de permanecermos em oração como Jesus fez. Enquanto ele se despedia do povo, depois dele se despedir do povo, ele busca a presença de Deus. Isso nos ensina que quem tem que ser glorificado não é o nosso nome, mas quem tem que ser glorificado por todas as ações é o Pai, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E é muito claro entendermos que Jesus possivelmente combinou com seus discípulos para que seus discípulos então encontrassem com ele do outro lado da margem. É muito importante também entendermos que essa travessia é uma travessia muito comum no Mar da Galileia. Mateus capítulo 14, versículo 24, diz que depois que Jesus despediu da multidão, ele permaneceu em oração até o anoitecer, até a madrugada. Nessa altura, a partir da leitura de Mateus, nós já entendemos que os discípulos já estavam passando por agonia, onde o barco estava sendo arrebatado praticamente diante de uma tempestade que acontece no Mar da Galileia. Até esse período, os discípulos não tinham presenciado algo tão milagroso como Jesus andar sobre as águas. Eles tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães. E é claro que precisamos entender que diante da madrugada, Cristo então aparece. É muito comum nós compreendermos também essa travessia que acontecia no Mar da Galileia, porque ao redor do Mar da Galileia, conforme Flávio Josefo, existiam cerca de 240 vilas ali. Isso era muito comum. E era comum também que acontecesse as tempestades. Mas a Bíblia também destaca que nesse processo o vento agitou o barco. O mar se levantou e os discípulos então temeram. E é exatamente aqui que Cristo aparece para ajudar os discípulos. Também nos dá um entendimento muito importante de descrever que diante das aflições da vida, diante do mar que se levanta, também nas circunstâncias em que vivemos, Jesus sempre aparece e nos surpreende. Que Deus em Cristo use você na palavra, explicando isso para os teus alunos. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a impetuosidade de ondas. Se você também não sabe o contexto geográfico do Mar da Galileia, você precisa compreender que o Mar Mediterrâneo ele é próximo ao Mar da Galileia. O Mar Mediterrâneo ele está no nível 0. Aqui é o Mar Mediterrâneo. O Mar da Galileia, ele fica abaixo do Mar Mediterrâneo, cerca de 213 metros. Ele é abaixo do nível original do mar. Porque o Mar da Galileia, ele é cercado por uma região montanhosa. Isso quer dizer que as ondas que acontecem aqui no Mar da Galileia são maiores, são mais violentas, são ondas assim terríveis que praticamente procuram destruir as embarcações. Marcos capítulo 6, versículos 47 e Mateus 14, 24 diz que os discípulos estavam no meio do mar quando a tempestade aconteceu. Então não tinham como escapar, não tinham saída. É exatamente assim que acontece de vez em quando com a gente. Tem situações que a gente vive que a gente está no meio da tempestade. Não tem saída, não dá para escapar. A nossa única saída é Jesus. O nosso único escape é Jesus. Ele é aquele que acalma o vento e a tempestade. Naquela região bíblica ali do Mar da Galileia,
É muito comum ter essas tempestades nesses processos aqui de ventania, pelo fato do mar estar abaixo do nível original, e esse mar estando abaixo de 213 metros, as ondas então são mais violentas. A Bíblia me dá a informação que os discípulos estavam encontrando dificuldade de chegar à beira da praia. João capítulo 6, versículo 19 e Mateus 6,48 descreve essa dificuldade para a gente. Os discípulos eles tiveram que enfrentar aquela situação por algumas horas. Eles estavam em agonia, pensavam que iriam perecer e morrer ali. E durante a madrugada, no momento em que eles não esperavam, Jesus apareceu no meio do mar. Como está escrito lá em Mateus capítulo 14, versículos 23 a 25. Jesus apareceu no momento certo, na hora certa, para ajudar os discípulos. Tem algo aqui bem interessante que você pode utilizar também. Quando a gente não espera, quando a gente não imagina, quando a situação se levanta, quando o mar fica bravio, quando a tempestade chega, quando nós estamos no olho do furacão, em outra linguagem, é exatamente aqui que Jesus aparece para nos ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. E que o Espírito de Deus também envolva você. Os discípulos estavam vivendo uma verdadeira agonia e Jesus estava observando tudo. Jesus estava em oração. Jesus agora vem ao encontro dos discípulos. E eu espero que você entenda isso aqui também, que ele vai também ao teu encontro te ajudar. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. É um fantasma? O modo como Jesus alcançou os discípulos foi extraordinário. É um ato divino da soberania de Deus. É por isso que João relata isso aqui. Jesus vem andando sobre as águas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele vem caminhando sobre as águas como se fosse terra seca. Ele vem caminhando sobre as águas porque ele é o Criador de tudo. Ele é o dono da terra. Está escrito em João capítulo 1, versículo 3. Por causa dele, todas as coisas foram feitas. Ele vem de forma sobrenatural ao encontro dos discípulos. E é interessante que Mateus capítulo 14, 26 descreve que os discípulos tiveram medo. É claro que eles estão no meio do mar, no meio de uma tempestade terrível. Crenças judaicas eram propagadas naqueles dias, inclusive uma crença de que se uma embarcação enxergasse alguém sobre as águas, que seria então o espírito da morte que teria o objetivo então de levá-los para o fim. Mas não era o espírito da morte, e sim o Rei da Glória, que estava caminhando sobre as águas. Glória a Deus, eu acredito nisso. Você também? Comenta aí. Ele vem caminhando sobre as águas para ajudar os seus discípulos. Ele continua caminhando no meio da tempestade para ajudar você também, que está passando por aflição. Mas João, capítulo 6, versículo 50, está escrito o testemunho de Jesus. Os discípulos temeram, acharam que era um fantasma e Jesus disse, não temas, sou eu. Ele é o Criador de tudo. Ele nos dá paz no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Jesus, então, de forma sobrenatural, vem caminhando sobre as águas, demonstrando que Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. A tempestade que nós enfrentamos, como os discípulos estavam enfrentando, não é nada diante de Jesus. A tempestade que você enfrenta, o furacão que você está enfrentando, não é nada diante de Jesus. Pastor Silas Queiroz comenta o seguinte, comenta que o verdadeiro Deus veio ao encontro dos discípulos, que o verdadeiro Deus vem ao favor dos discípulos, que o verdadeiro Deus vem ouvindo a oração dos discípulos. João tem o propósito de demonstrar esse sinal para descrever e apresentar exatamente à igreja a importância de entender que Jesus é Deus. Não é 50%, mas sim 100% Deus, soberano, Criador de todas as coisas, o Rei da Glória. A importância dessa manifestação divina que edifica a nossa alma. O meu Jesus de Nazaré continua ajudando você, guiando você, direcionando você. E no meio da tempestade, sabe o que ele diz para você?
não temas, sou eu. Ele continua contigo, agindo por você, guiando você no meio da tua dificuldade, agindo de forma verdadeira como Deus. Cada oração que nós fazemos, Deus ouve. Cada clamor que apresentamos, Deus escuta. E Ele escuta agindo de forma sobrenatural e nos ajudando a crescer diante da sua presença. E que o Espírito de Deus use você. Avançando, segundo ponto da aula de hoje, eu espero estar te ajudando. Comenta aí se eu estou. Trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o processo da revelação de Jesus. Jesus ele andou sobre as águas para demonstrar aos discípulos algo sobrenatural, a sua plena divindade. É claro que os discípulos já estavam presenciando alguns milagres de Jesus, mas esse impacta a alma desses discípulos de forma sobrenatural. É algo sobrenatural que acontece. Jesus caminha sobre as águas. Ele rompe a barreira da física aqui. Os discípulos, então, percebem muito bem que Jesus é divino, que é o Criador. E é por isso que João aponta Jesus como o verdadeiro Deus. Ele presenciou aquilo, ele viu Jesus andando sobre as águas. E ele viu Jesus dizendo uma palavra poderosa: não temas, sou eu. Que Deus em Cristo também coloque paz no seu coração quando você ouvir Jesus falar para você no meio da tua tempestade: não temas, sou eu. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: sou eu, não temas. Pastor Silas Queiroz comenta para a gente que os discípulos esperavam uma tragédia, mas Cristo então traz para eles uma experiência. Essa experiência da revelação. João capítulo 6, versículo 20, descreve que os discípulos esperavam a tragédia da morte, por causa da crença em um fantasma. Mas Jesus se revela como Deus e diz: não temas, sou eu. A revelação divina de Jesus é clara. Quando nós olhamos para a perspectiva de João, João descreve que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus. Jesus então se demonstra como Deus. Os discípulos servem a Deus. E é interessante que o próprio Pedro, observando Cristo, faz um pedido ousado. Na presença de Jesus, a gente fica ousado. A gente passa a fazer pedidos de oração, a gente clama ao Senhor. E Pedro faz isso. Mateus capítulo 14, versículo 28. Essa menção só se acha em Mateus. Mateus descreve que o Pedro pede para poder ir até Jesus, também caminhando sobre as águas, e discípulo abençoado. Pedro então desce do barco, dá alguns passos, mas ele fraqueja. Ele é um discípulo, ele está passando pelo discipulado, ele fraqueja e começa a afundar. E mesmo começando a afundar, Jesus está ali. Ele toma Pedro pela mão. Ele também toma a gente pela mão quando a gente fraqueja, quando a gente para e pensa em desistir, quando a gente está frio na fé. De repente você pode estar frio na fé, está fraco espiritualmente, está afundando nas águas, mesmo diante de Jesus. Jesus, ele não abandona você, ele vai lá, te toma pela mão, para você entender que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E um detalhe que você precisa entender: tem muita gente que massacra essa passagem bíblica, especialmente quando Pedro começa a caminhar e ele afunda por falta de fé, mas não para perceber que Jesus tira ele das águas e Pedro volta caminhando com Jesus para o barco. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é tão lindo porque nós sem Jesus afundamos. Nós sem Jesus fracassamos, mas nós com Jesus andamos sobre as águas de forma sobrenatural. Para entender que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o dono de tudo, Ele guia você, glória a Deus, Ele usa você. E é importante você observar lá em Mateus capítulo 14, 33, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E quando você descobrir que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, você caminhando com Jesus, anda sobre as águas também e volta para o barco, entendendo que Ele é o Filho de Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o Rei da glória. E Ele fortalece você.
Quem sabe você está frio, afastado da igreja, está na hora de voltar. Jesus está te tomando pela mão, te ajudando a ficar firme. Fique firme com Jesus, abrace Jesus, ele caminha contigo sobre as águas e você vai entender por que ele faz isso. Porque ele é Deus e ele te ama muito. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: medo e dúvida. Ao andar sobre as águas, Jesus demonstrou que ele é o dono do universo. Ele é o criador de todas as coisas. Por meio dele tudo se fez. Ele venceu e rompeu as barreiras da física aqui. E outro detalhe que você descobre também analisando essa passagem bíblica é que Jesus caminhava tranquilamente sobre o mar da Galileia. Ele caminha para demonstrar que ele é Deus aos discípulos. E é importante que há uma revelação bíblica aqui que traz uma comparação muito fantástica aqui. Ele diz aos discípulos que estavam com medo: sou eu, não temas. Quando João utiliza essa menção de eu sou ou sou eu, está se referindo à menção que era utilizada, então, nos tempos bíblicos. Todas as vezes que Deus aparece no Antigo Testamento se referindo eu sou o que sou, ele também está se referindo ao seu poder, à sua soberania. Jesus pega esse mesmo termo, porque ele é Deus, e ele descreve aos discípulos: não temas, sou eu sou aquele. Isso é tão profundo que aparece muito no Evangelho de João. Ele escreve: ó, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, apontando a sua divindade. João é o autor bíblico e ele está demonstrando isso, esse Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 14, ele abriu o mar vermelho, fechou o mar e livrou o povo. Aqui, nessa passagem bíblica que nós estamos estudando, ele caminhou sobre as águas. Ele ajudou os discípulos, ele estava com os servos de forma sobrenatural. Jesus andou sobre o mar e deixou claro quem ele é. Os discípulos não estavam servindo a qualquer um, não era qualquer mestre da Galileia, mas era o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas. E essa passagem revela a divindade de Jesus, revela a soberania de Jesus, o poder sobrenatural de Jesus. Essa ênfase aqui é fantástica. Jesus é Deus, ele é Senhor, ele é o Deus da glória, o Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso na batalha, que caminha sobre as águas e silencia ao mar diante de toda a turbulência que enfrentamos. Avançando, espero estar ajudando você. Terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o perigo da apostasia. Pastor Silas Queiroz, no livro de apoio e na lição, ele traz essa perspectiva a partir da leitura do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multiplicação que aconteceu, o povo não compreendia o verdadeiro papel de Jesus. E agora, interligando com esse milagre aqui, Jesus está ensinando para os discípulos que a visão do reino não é a visão da multidão, mas é a visão da glória de Deus, de forma íntima. Jesus então se revela como Deus, num processo aqui de revelação gloriosa no meio de uma tempestade. A multidão que não tem foco não presencia isso, mas quem é discípulo de Jesus, Mateus capítulo 22, versículo 29, descreve que eles testemunham do poder de Deus, da autoridade de Jesus, de quem Jesus é. Só discípulo testemunha de verdadeiros milagres, de revelações íntimas do próprio Cristo, que se revela como Deus para nós. Quando você percebe a leitura bíblica sobre esse milagre de Jesus andar sobre as águas, nós aprendemos 3 questões importantes aqui, você pode tomar como nota também. A primeira delas é, primeiro, que esse milagre nos ensina a confiar em Jesus, a confiar no Senhor. Então, olhar para o milagre de Jesus andar no meio da tempestade, no meio das águas, é trazer para a gente o ensinamento da confiança em Jesus no meio da nossa turbulência também. Você pode trabalhar isso. Ao invés de acreditarmos na visão errada desse mundo, nós acreditamos agora na visão certa, que é confiar em Jesus. Acreditar na onisciência de Deus, um Deus que conhece todas as coisas, conhece também as nossas aflições e também na sua onipotência. Ele pode agir. E é importante levarmos isso em consideração.
Em segundo lugar, nós também podemos levar aqui em consideração, a segunda lição que podemos aprender sobre esse milagre é que Deus age de modo oportuno à sua vontade, não à nossa vontade. Ele conhece as nossas aflições, ele conhece os nossos problemas. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Até o não de Deus, até o silêncio de Deus nos ajuda. Até o não de Deus nos conforta. E quando Deus também diz sim, a orientação dele é poderosa. O não também é. E é importante entendermos que esse Deus age falando conosco de forma poderosa, dizendo sim, mas também dizendo não, ficando em silêncio, mas ele está trabalhando em nosso favor, caminhando sobre as águas ao nosso encontro. Os discípulos passaram horas de aflição, horas de agonia. No meio da madrugada, Jesus apareceu na hora que eles não esperavam. Jesus apareceu na hora que você não espera. Jesus aparece e ele vem para mudar a nossa história. A terceira consideração que eu quero destacar para você trabalha o seguinte. A terceira lição é que até mesmo uma tempestade que acontece na vida dos discípulos tem o objetivo de demonstrar a ação soberana de Jesus, de Deus. Até na tempestade nós encontramos então a revelação de Jesus. Até no meio das nossas aflições, gente, Jesus se revela, ele se demonstra. No meio da nossa dificuldade, ele nos ajuda a ter fé. É incrível quando você presencia isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Eu não sou muito de falar disso, da vida pessoal, dando aula, mas eu preciso dar esse testemunho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém que está no leito de morte por causa de uma doença terminal. Mas quando você vai visitar a pessoa, a fé dessa pessoa em Jesus é inabalável. Você vai com a palavra de ânimo, mas você que sai de lá sendo animado pela pessoa que está no leito, porque ela crê em Jesus, ela está firme com Jesus, está presenciando a glória de Deus no meio da sua aflição, no meio da sua tempestade, tendo o conforto da sua alma. Jesus continua trabalhando hoje assim também conosco. Avançando, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Treinando os 12 apóstolos. Esse treinamento de Jesus no meio da tempestade revela a sua glória. O que é o treinamento? Treinamento é dirigir, levar a pessoa ao crescimento. Existem aflições que enfrentamos que nos ajudam a ser moldados, a sermos moldados, a ganhar então maturidade cristã. E dirigir é guiar essa pessoa para a glória de Deus. Jesus ele discipula a gente a conhecer então o Espírito Santo, a conhecer o poder de Deus, a graça de Deus. Nos discipula então a sermos conhecidos plenamente pela palavra da verdade. João capítulo 8, versículo 31. Que você também cresça como os discípulos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma ordem de Jesus. Russell Champlin comenta que um dos milagres que é citado por todos os evangelistas é exatamente o milagre da multiplicação dos pães. Pelo fato de ser um evento narrado de forma incrível. Jesus alimenta uma multidão de 20 mil pessoas. Agora você percebe também que há nesses fatos essa multidão que não compreende quem é Jesus. E o treinamento de Jesus, ele se inicia a partir do momento em que Jesus envia os discípulos para o lago de Genezaré. Ele impulsiona enviar os discípulos a obedecerem, para ir para o mar da Galileia, ao invés de ficar com ele, despedindo então a multidão. Silas Queiroz, ele comenta também o seguinte, ele comenta que os evangelhos de Mateus e Lucas destacam a ênfase que Jesus dá para enviar os discípulos para o mar da Galileia. Por que Jesus não queria que os discípulos ficassem ludibriados com a multidão? Porque Jesus estava preparando o coração deles para conhecer a revelação da glória do Pai. Essa ordem é apresentada em Mateus capítulo 14, versículo 23, João capítulo 6, versículos 14 e 15. O motivo que Jesus dá para esses discípulos ir para o mar da Galileia, ao invés de ficar com a multidão, é um motivo fundamental para que os discípulos não fossem corrompidos pela forma passageira desse mundo, mas para que eles fossem crescendo, então, conhecendo a revelação do Pai. Isso é relevante. Nós não podemos ser corrompidos pela fama passageira desse mundo.
Nós precisamos seguir no foco do ministério que Deus colocou no nosso coração. Ganhar as vidas para Jesus, discipular pessoas, conhecer quem Jesus é. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: compreender ou obedecer. O segundo subtópico demonstra para a gente a proposta do Silas Queiroz em descrever que Jesus estava orientando os discípulos à obediência. O nosso papel é obedecer e se submeter à ordem de Jesus. Submeter-se então ao plano de Jesus. Obedecer de forma absoluta ao plano de Deus. Se submeter à autoridade de Jesus é reconhecer então o reino de Deus. É ir para o mar da Galileia quando Jesus está diante da multidão. É buscar a Deus. Eles vão para o mar, enfrentam a tempestade por obediência a Jesus. E Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, aponta então para a direção até mesmo no meio da tempestade. Observe, os discípulos enfrentam a tempestade por obediência a Jesus. Às vezes você pode enfrentar uma tempestade por obediência a Jesus, mas ele não abandona você. Ele vem caminhando sobre as águas, buscar você com toda a autoridade, porque é plano do Pai revelar então a você de forma sobrenatural a glória de Deus. Como discípulos, nós devemos sim buscar essa autoridade de Jesus, buscar essa revelação, mas devemos obedecer. Obedeça a palavra, obedeça a direção, seja guiado por Cristo, seja servo de Jesus. Você não serve a uma religião, mas a Jesus, ao Cristo da glória. Esse é o nosso papel, obedecer a Cristo, obedecer o chamado que Deus nos fez. E para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico fala sobre fé e confiança. Somente Mateus registra o episódio em que Pedro caminha sobre as águas. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31. Pedro teve uma experiência sobrenatural em acreditar em Jesus pela fé. É claro que ele fracassou, ele fraquejou, mas Jesus o tomou pela mão e caminhou com ele de volta para o barco. Pedro tem uma experiência de obedecer a Jesus pela fé e de colocar a sua fé em exercício como discípulo. Nós também precisamos obedecer a Jesus pela fé. É pela fé somente que nós cremos que Jesus é Deus, o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Pedro experimentou exatamente uma situação difícil, mas ele entendeu que Jesus estava lá lhe guiando, lhe orientando e conduzindo ele à vontade de Deus. Que você também possa crescer em Jesus assim. Se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa aula falou com você, se você foi edificado em Jesus, deixa teu comentário aí também, importante pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Insta também. Você vai conhecer o nosso ministério pastoral e vou ficar muito feliz em te ver por lá em Cristo Jesus, tá bom? É claro, por favor, preste atenção nisso. Se você está afastado de Cristo, quer voltar para Jesus, está frio na fé, está afundando nas águas e quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer que Jesus lhe tome pela mão, volte para Cristo. Você pode comentar aí no comentário abaixo, colocando, olha, eu quero voltar para Jesus. Ou então, pegar o teu celular com leitor de QR Code, escanear esse leitor aí, a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato com você e nós vamos orar por você, interceder por você, para que você cresça em Jesus. E como dica de leitura, eu quero trazer para você alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Silas Queiroz, que pode te ajudar muito a construir a tua aula. Você que tem interesse, adquira pelo site da CPAD. Também o texto Treinamento dos 12, esse material muito legal do A.D. Bruce, material muito bom para te dar uma perspectiva sobre o ministério dos discípulos. Também o comentário bíblico do Carson sobre o Evangelho de João, esse material muito bom também para você que quer crescer em Jesus. E também como base também o comentário bíblico do Champlin, versículo por versículo, especialmente no Evangelho de João. Gente boa, que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. E isso está presente no capítulo 9 do Evangelho de João. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.